Olha, jovenzinhos que me desculpem, mas eu quero falar essa semana com pessoas mais velhas, com pessoas com cabelos brancos, com pessoas que têm mais de 40, 45 anos. Por quê? Porque quando eu parei de tingir o cabelo, eu fui arremessada com muita força para o meio dos estereótipos negativos relacionados ao envelhecimento, que era uma coisa que eu assistia de longe, e aí quando eu percebi eu tava no meio ali, chafurdando nessa lama também. E eu comecei a prestar mais atenção nisso e comecei a me assustar um pouco em relação a como as pessoas com mais de 40 anos, especialmente mais de 50, convivem com esses estereótipos negativos sobre a velhice. Que são o quê? As pessoas têm um entendimento de que quando você passa dos 50, acabou pra você, né? Acabou. A partir daí você é uma pessoa da melhor idade, da terceira idade, virou velhinho. Você não tem mais que participar das mesmas coisas, falar dos mesmos assuntos, porque você tá acabado, realmente você tá no fim da vida. E o pior, né, é que as pessoas falam isso e quem tem mais de 50 acredita, compra isso. Às vezes acreditou nisso a vida inteira e meio que se entrega ao final, quando chega nessa idade. Só que, gente, pelo amor de Deus, você não vai morrer com 51 anos, a probabilidade maior é de que você viva até, sei lá, 80, 90 anos. A expectativa de vida hoje em dia é altíssima. Olha as tecnologias que a gente tem de medicina, olha as coisas que a gente já aprendeu a respeito de movimento, de respiração, de meditação, de alimentação. A probabilidade de você viver muito e bem é muito grande, se você quiser, se você se esforçar para isso. Só que tem uma coisa muito importante, porque todo mundo, quando você fala em envelhecimento, todo mundo foca no quê? Na deteriorização física, né? Do corpo. O que começa a dar defeito, o que começa a ser difícil, os obstáculos que você não tinha passa a ter. Só que uma coisa muito mais importante do que isso é a forma como a gente encara isso. É a cabeça. É como a gente interpreta esse tipo de coisa. E isso faz toda a diferença na vida, na saúde e numa recuperação de burnout. Porque tem muita gente, por exemplo, eu tenho 48 anos, então eu estou precisando me recuperar de um burnout com quase 50 anos. A maioria das pessoas é mais nova quando tem um burnout. Normalmente a pessoa tem, acho que entre 30 e 40 é a maior incidência, né? Só que tem um monte de gente entre 40 e 50 também, e que não se dá conta de que às vezes a gente joga contra a nossa recuperação por acreditar nessas idiotices que as pessoas falam por aí. E por que as pessoas falam idiotices por aí? Porque existe um negócio chamado padrão, que é o que a sociedade espera que todo mundo, como a sociedade espera que todo mundo seja, a expectativa que as pessoas têm do ideal, do que você precisa ter, fazer, aparecer, para corresponder ao que é considerado normal. Então, por exemplo, se você é gordo, você está fora do padrão estético. Então você vai sofrer preconceitos, você vai sofrer comentários, as pessoas vão querer se meter na sua vida, disfarçando com preocupação à sua saúde, elas vão falar mal, você vai ter dificuldade para achar assentos em lugar público com o seu tamanho, em achar roupas do seu tamanho, em achar uma série de catraca de ônibus em que você passe, porque você não está dentro do padrão. E isso, esse não acolhimento da sociedade, porque eu tô falando de pessoas, de estruturas, de tudo, faz com que você se sinta fora do normal, faz com que você se sinta menor, mais fraco, errado, culpado, fracassado. E é a mesma coisa quando a gente começa a envelhecer. As pessoas têm uma ideia de que o envelhecimento é o final da vida, e a maioria de nós, quando começa a chegar perto dos 50, já começa a ter altas crises, porque a vida acabou. É como se tivessem marcado uma data para a morte, porque a partir daí, ou você fez as coisas que você tinha que fazer, ou você não vai fazer mais.
Eu vejo muita gente falando assim, eu traumatizei com o emprego que eu tinha, ou não faz mais sentido pra mim trabalhar da forma como eu trabalhava, aquele tanto de horas, aquele monte de estresse, fazendo aquelas coisas, trabalhando para não sei quem. Porém, eu não posso pensar numa outra possibilidade, porque eu já tenho, sei lá, 46 anos. Então, não dá para jogar tudo pro alto e mudar de vida agora. Por outro lado, o mercado é muito cruel com quem tem mais de 40 anos. A gente não consegue se recolocar de novo e tal. E aí a pessoa, acontece o quê? Ela fica com aquela sensação de impotência, fica com aquela sensação de vitimismo, que eu falo aqui em 99% dos vídeos, porque é a coisa que mais estressa a gente, que mais estressa o corpo. E você sabia que já está mais do que provado que entre as pessoas, vamos por aqui, mais de 50 anos, as pessoas mais velhas, quando a pessoa acredita nos estereótipos negativos, ela fica muito mais propensa a ficar doente, muito mais propensa a ficar deprimida. Ela, quando fica doente, normalmente tem muita dificuldade em sarar, se é que sara, porque ela acredita que não vai mais sarar, porque ela acredita que não tem mais força, porque ela acredita que o corpo não vai reagir e principalmente porque ela não vê um propósito em melhorar. Eu vou melhorar pra quê se eu não posso mais trabalhar porque ninguém me contrata? Eu vou melhorar pra quê se eu não vou arrumar um namorado porque homem não quer mulher de 50 anos, todo homem de 50 anos quer mulher de 25? Eu vou melhorar pra quê se eu fico sentindo dor e não tem mais onde eu vá, eu canso, acho um saco, vou ficar aqui em casa mesmo vendo televisão? E aí a pessoa fica levando uma vida muito infeliz porque ela caiu nesse conto de que ser mais velho significa não ser nada. Então eu queria que você, que já passou dos 40, mas principalmente você que já passou dos 45, 50, preste atenção se você não tem crenças negativas sobre você, sobre a sua idade, que te impedem de se recuperar como você poderia se recuperar. Se você não caiu nesse conto de falar, mas putz, agora já foi. Mas se eu sarar, eu não vou ter como trabalhar porque as pessoas não contratam. Mas eu não vou empreender, eu não vou começar a empreender com essa idade. Gente, queria passar uma lição de casa para você que pensa assim, ou que se flagrou pensando assim, ou que admite que pode ser que em alguns momentos você pensa assim. Queria que você fizesse a seguinte lição de casa. Pesquisa histórias de pessoas que viraram o jogo profissionalmente, que começaram uma empresa, que tiveram uma ideia, começaram a desenvolver, que mudaram de área, que foram fazer alguma coisa que nunca tinham pensado em fazer. Agora os meus filhos estão criados, eu resolvi viajar o mundo. Gente que se conheceu em site de namoro com 60 anos, casou, tá feliz da vida. Gente, pelo amor de Deus, tem um monte de exemplo. Outro dia eu tava lendo sobre uma mulher, ela escreveu um livro, e eu vou achar que livro é, agora eu não lembro o nome, mas eu vou achar e vou deixar aqui no descritivo. Ela escreveu um livro pelo seguinte, ela ficou, sei lá, 30 e tantos anos casada, acho que 32 anos casada, se não me engano, esse é o número, com um cara, e no final das contas, pra quê? Pra descobrir que o cara traía ela na cara dela com várias mulheres, né? E aí, ela tinha ali a possibilidade de se reinventar ou de se fazer de vítima pra ela mesma. Dediquei décadas da minha vida a essa família e olha o que eu recebi. A partir daqui acabou, porque vou ficar sozinha pra sempre. Ela poderia ter acreditado nisso, porque é isso que a sociedade fala pra gente o dia inteiro. Mas não. Sabe o que ela fez? Ela mudou de cidade. Tudo bem, gente, que eu não tô falando pra você chegar nesse extremo. Eu também não chegaria, mas fez a felicidade dela e é um ótimo exemplo. Aí você calibra de acordo com as suas convicções. Ela resolveu entrar em sites de namoro e ela resolveu dar para 32 caras, um cara para cada ano do casamento que ela dedicou ao outro cara. Por isso que eu tô falando, não quero que você saia fazendo coisas radicais que vão contra a sua natureza, mas eu quero que você use esse exemplo para ver que você pode fazer o que você quiser. E aí você calibra de acordo com o que você acha que vai te fazer feliz. Eu ando muito assustada com histórias que amigas minhas têm me contado, de conhecidas e de amigas delas. Tô falando isso porque ainda não ouvi isso de nenhuma amiga minha, mas de amigas e parentes e tal, conhecidas e tal. Mulheres com mais de 50 anos que entram em site de namoro, aplicativo, whatever,
e acabam se relacionando com homens golpistas, por exemplo. Aqueles homens que simulam estarem apaixonados, veem que a mulher está fragilizada e acabam tirando uma grana ou tentando tirar uma grana dessa mulher. Gente, não é um ou dois, é um monte. E se você começa a perguntar mais sobre o caso, você vai chegar sempre na mesma conclusão. É uma mulher que percebeu que tem mais de 50 anos e se desesperou com a ideia, que todos falam e que ela acredita, de que ela nunca mais vai ter ninguém. Porque homem não quer pessoas da nossa idade, homem quer mulher novinha. E aí, quando ela acredita nisso e se desespera porque não quer ficar sozinha, ela acaba ficando com qualquer um. E é essa a mulher que é a vítima preferencial desses caras golpistas. Porque eles farejam a fragilidade dela, a carência, o desespero dela em ficar com qualquer um para não ficar sozinha. Isso é uma mulher que não está bem com ela, que não está bem com a idade dela, que não está bem com nada, que coloca a felicidade dela na mão de outra pessoa. Por que ela coloca a felicidade dela na mão de uma outra pessoa? Porque ela não consegue entender que ela pode ser feliz de qualquer maneira. E que estando feliz com ela vai atrair um homem que esteja na mesma vibração dela. Você entende isso? Esse desespero faz a pessoa ficar cega. E esse desespero é o mesmo de quando a gente tem um grande problema de saúde, como um burnout, por exemplo, e que a gente começa a duvidar da capacidade do nosso corpo de se recuperar e principalmente do que vai ser da gente depois. Essa percepção de no fundo eu acho que eu não devo me recuperar, porque quando eu me recuperar, ou eu vou ter que voltar para um trabalho que me esgota da mesma maneira, ou eu vou me ver sem nenhuma opção de trabalho. E aí, de alguma forma, na sua cabeça, você acaba sabotando a sua recuperação. Porque uma vez curado, você vai ter que enfrentar uma dessas duas situações. O que eu queria contar pra você é que isso é mentira. Não existem só essas duas situações. Tá cheio de gente que, diante de uma situação de desespero, de necessidade, acham um talento que nunca imaginou. Gente, eu já li sobre muitas mulheres que, por exemplo, eram totalmente dependentes dos seus maridos e uma vez já, sei lá, com 50, 40, mais de 50 anos, o cara morre e ela se vê sem nenhum recurso, porque ela nunca precisou se virar pra nada. Às vezes porque o cara não deixava e às vezes porque ela acabou se acomodando. Só que daí ela vai fazer o quê? Tá sem dinheiro, o marido morreu, que era lá o provedor da família. Às vezes não tem filhos, às vezes os filhos ainda não são independentes financeiramente. Às vezes os filhos não estão nem aí pros pais, né? E ela acha um talento oculto. Gente, é uma palmeirinha da vida. A palmeirinha foi vender empadinha porque ela tava fodida, precisava dar comida pras filhas. Ah, mas ela não tinha 50 anos. Tudo bem, mas pega o exemplo. Essa energia de vender empadinha com 50 anos você ainda tem. Só não tem se você não acredita que você possa. Então eu queria que você prestasse atenção em como você está se tratando, enquanto você acredita do que falam. Eu, quando resolvi não tingir mais o cabelo, uma das primeiras coisas que eu ouvi, e ouvi de várias pessoas, foi que eu vou ficar sozinha pro resto da vida, porque nenhum homem vai me querer mais. Gente, olha o ponto que chega a coisa. A mulher não pode parar de tingir o cabelo, porque senão ela vai sair do padrão, vai parecer mais velha, e aí nenhum homem vai querer esta mulher. Primeiro que a idade não tá não tá no cabelo, tá na cara. Vamos combinar? Que, né? Não é porque eu deixei de tingir o cabelo que as pessoas vão imediatamente achar que eu tenho 60 anos. Segundo que, se achar, o problema não é meu. Quem não me quiser, o homem que não me quiser por conta do meu cabelo não estar tingido, me economiza muita energia, muito dissabor, porque eu não vou precisar passar por um relacionamento que com certeza não vai me fazer bem, já que o que é importante para ele não é importante para mim. Percebe? Na hora que a gente começa a entender
que com 50 anos é a mesma coisa do que com qualquer idade. A gente tem que estar com as pessoas em volta que gostam da gente pelo que a gente é, independentemente da idade, da cor do cabelo, se é gordo, se é magro, se tá casado ou se tá solteiro. A gente precisa aprender a valorizar a gente. E isso faz parte, sim, de uma recuperação de burnout. Porque quando você se sente vítima, quando você se sente menor, quando você se sente não correspondendo às expectativas das pessoas, quando isso te faz mal, você se deprime. Entende? Você entra nessa vibração negativa, nesse pensamento derrotista. Você se coloca na posição de vítima, e estar na posição de vítima significa não ter poder nenhum de mudar a sua vida. Porque a vítima é passiva, a vítima fica lá, ai gente, eu não tenho o que fazer, eu sou velha, ai a sociedade não me aceita, eu não tenho trabalho, nenhum homem me quer, não posso fazer nada. Você fica na posição de vítima, e estar na posição de vítima é o que fez você chegar num burnout. Estar na posição de vítima é você estar falando para você mesmo que você não tem o que fazer para melhorar a sua vida. E essa sensação de impotência te estressa e te deixa mais doente ainda. E aí você entra num ciclo e não sai nunca mais. E a justificativa que você dá para você mesmo e para os outros é porque eu já tenho 50, 60 anos, o que eu vou fazer? Esse curso que eu entrei agora, que quem entra lá tem alguma proposta ali, um objetivo de mudar alguma coisa na vida que não está conseguindo fazer a coisa andar. E eu lembro não, porque foi a semana passada, mas teve uma senhora de 63 anos que falou assim, eu queria ter estabilidade financeira, será que eu ainda vou conseguir? Porque eu já passei dos 60. E aí todo mundo respondeu, mas gente, do que você está fazendo aqui? Porque se você não acredita que você pode ter estabilidade financeira, por que você teria entrado num curso caro pra caceta pra tentar fazer essa parte da sua vida se desencalacrar? Para qualquer coisa na sua vida se movimentar e fluir, você precisa acreditar que aquilo pode andar pra frente. Então, para você sarar do seu burnout, você precisa ter a convicção de que você pode sarar do burnout. Mas se você está fazendo o tratamento certo, está fazendo terapia e acha que por estar acima dos 50 anos isso é um impedimento, ou você está colocando a culpa no seu corpo para não precisar se esforçar o tanto que a gente precisa se esforçar para sarar de um burnout, ou você está com medo do que vai vir depois que você se recuperar. E aí eu queria que você fizesse a lição de casa de pesquisar pessoas que mudaram de vida profissionalmente depois dos 50, 60 anos. Porque tem de monte e histórias bem-sucedidas. Ok? Então presta atenção nisso. Vê se você não está dificultando a sua recuperação por acreditar nesses estereótipos negativos, idiotas, que as pessoas têm sobre velhice. Gente, já está provado e comprovado por estudos diversos no mundo inteiro. Quem consegue entender o lado bom da velhice é a pessoa que vai se tratar melhor, que vai estar em melhor forma mental. É a pessoa que vai se alimentar melhor, vai se exercitar direito e vai fazer com isso com que o corpo funcione muito melhor por mais tempo. Porque não adianta você chegar aos 90 anos doente, sem poder fazer nada, dependendo de todo mundo. Você tem que chegar aos 90 anos bem. Esse é o objetivo de todo mundo, envelhecer bem. Não é envelhecer, envelhecer basta você estar vivo. Envelhecer bem. Quem não consegue enxergar o lado bom da velhice, é difícil se recuperar de uma situação de saúde. Aí você fala assim, mas qual é o lado bom da velhice, meu Deus? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Ter 20 anos tem um lado bom e um lado ruim. Ter 60 anos tem um lado bom e tem um lado ruim. Acha o lado bom. Não desconsidera tudo o que a gente aprendeu até aqui. O Chico Anísio que falava que o ideal da vida de qualquer pessoa seria nascer com a sabedoria com que a gente morre quando morre velhinho. Se a gente nascesse com a sabedoria que a gente tem quando tá bem velhinho, cara, que vida perfeita que a gente ia ter. Porque o que mata a gente no envelhecer é a gente falar, puxa, se eu tivesse 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje,
Mas você não tem. Aproveita que você tem a cabeça que você tem hoje, que vai te ajudar a enxergar que isso é uma enorme vantagem e que você pode sim fazer o seu corpo funcionar muito bem por muito mais tempo. E não importa se você não é mais um jovenzinho de 20 anos, super flexível, super saudável, que pode fazer qualquer coisa que aguenta. Não é isso que define uma boa vida. Quando eu tinha 20 anos, eu era mega atormentada e eu tava sempre deprimida, me sentindo inadequada. Eu considero a década entre 20 e 30 anos minha perdida. Eu joguei no lixo por conta de um monte de crença absurda que eu trouxe da adolescência e que não soube lidar com aquilo. Com 30 anos é que eu consegui achar sentido nas coisas, achar motivação, achar alegria. Então qual é a vantagem que eu tinha em ter 20 anos? Nenhuma. Por outro lado, hoje eu tenho 48 e olha a cabeça que eu tô formando em cima do autoconhecimento, das coisas que eu tô aprendendo, com essa desgraça que é esse burnout. Por quê? Porque ele tem um lado bom. Então eu tenho duas opções aqui. Ficar falando, ai, mas agora eu já envelheci e tudo é mais difícil e ai, porque eu queria ter 20 anos. Ou eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho hoje. E eu garanto pra você que com 60 anos eu vou estar, ó, espoletinha. Porque eu aprendi um monte de coisas na minha vida, agora na recuperação do burnout. Eu não vou querer viver uma vida de vítima, até porque foi isso que me deixou doente. Eu aprendi que não vale a pena. Eu tenho certeza que a minha década de 50 para 60, olha, se não for a melhor, vai ser assim, vai bater de 50 a 0 a década de 20 a 30 ou de 30 a 40, que eu só trabalhei a década inteira. Entende? Foi a minha juventude que me fez ficar doente. Então agora eu tô me preparando para os meus próximos 40 anos ser tudo que deveria ter sido, porque eu posso fazer as mesmas coisas, eu posso reinventar minha vida profissional, eu posso ter quantos relacionamentos amorosos eu quiser, desde que eu acredite que eu posso e me coloque na vida de uma forma saudável, física e mentalmente. Tá? Mas a escolha é sua. Se você tá confortável no banquinho de vítima, todo mundo ficando com peninha de você, e você chamando a atenção e podendo usar de desculpa a sua idade para qualquer coisa que você não queira fazer, vai fundo. Mas eu acho que é muito mais divertido se você entender o lado bom de envelhecer, fazer o melhor que você puder fazer com o que tem na mão agora. Acreditar que você pode realmente se recuperar e que depois de se recuperar, você pode sim voltar a ter felicidade no seu trabalho ou ter pela primeira vez. Porque às vezes a referência que a gente tem de trabalho é ruim, foi ruim a vida toda. E agora a gente fala, quer saber? Eu não quero mais saber disso, deixa pra lá. Não, vamos ser felizes. Agora nunca é tarde, gente. Vamos acreditar nisso porque é verdade, é a gente que faz a nossa vida ser boa ou não. Isso vem do que a gente acredita que a gente pode